A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Mais uma vez agradeço pelo carinho da audiência, por essa permissão de entrar na casa de vocês. Hoje, 21 de junho, sexta-feira, pertinho de São João, né, nosso padroeiro. E eu estou começando hoje uma série que já é tradição no Pensando desde 2008. É mais uma tradição do Pensando no Futebol que está sendo mantida. Rodadas de entrevistas com pré-candidatos a prefeito. Tá? Eu estou iniciando a entrevista nessa sexta-feira, pois em função do número de convidados e a data mais tarde que a legislação eleitoral permite que se conversem os pré-candidatos, ou seja, antes das convenções partidárias, que definirão os nomes que concorrerão aos cargos executivo e legislativo. Depois das convenções, existe uma grande dúvida aí, um grande questionamento, quando é que se torna candidato. Isso é a interpretação que nem o judiciário ainda conseguiu definir direito, após as convenções, após o registro de candidatura. Por questões de segurança, nós preferimos definir como até as convenções, porque as multas em cima da TV são caras se nós desrespeitarmos a legislação eleitoral. E assim, tem 6 nomes de pré-candidatos que estão aí rolando aí nos meios de comunicação, inclusive aqui na TV Zoom. Então eu convidei esses 6 nomes, serão 6 programas, tá? Que começarão nessa sexta-feira e irão até o dia 24 de julho, com os nomes que estão aí em voga. A cada sexta-feira se saberão um. Todos aceitaram, então todas as entrevistas estão marcadas já, a não ser que aconteça algum imprevisto, elas acontecerão. E a ideia é, hoje, vocês sabemos que já é prática também da TV Zoom, depois que se torna um candidato, nós fazemos programas. E estão previstos programas já na condição de candidato. Só que aí as regras são um pouco mais, são diferentes, tá? E no momento oportuno nós faremos essa entrevista, se Deus assim permitir. Então, pensando, se o número de candidatos não for exagerado, voltar com os debates que nós fizemos nas eleições de 2012 e 2016. 2020 foi impossível, com 16 candidatos não dava para fazer debate, né? Mas, por enquanto, se forem só os nomes que estão aparecendo, não vai dar para fazer. Mas a gente tem que acertar ainda isso. Que eu posso afirmar que nós teremos essa entrevista com pré-candidato no Pensando e depois teremos entrevistas com os candidatos no Pensando, tá bom? Eu estou começando essa rodada, aí eu peguei os 6 nomes, botei numa cumbuquinha, pedi a minha esposa para sortear e essa foi a regra do sorteio. Porque como os pré-candidatos a gente tem mais liberdade, né? Depois não, depois tinha que convidar os programas, os partidos, enfim. E o primeiro convidado é Sérgio Loubach, que está comigo aqui. Eu agradeço a presença dele, meu cordial boa noite, obrigado por ter vindo, Sérgio. Eu que agradeço, seu Modesto, muito obrigado pelo convite, obrigado à direção da TV Zoom. É importante a oportunidade como essa para a gente fortalecer ainda mais a democracia do nosso país, mas principalmente aqui do município de Nova Friburgo, onde é uma oportunidade de cada pré-candidato se mostrar realmente, falar da sua história, para que o eleitor possa escolher de uma forma mais segura. Tá. Você está acompanhado, quem são seus acompanhantes? Então, tenho o privilégio de estar aqui com o meu pré-candidato a vice-prefeito, que é o Rogério Ladulage, voluntário há vários anos naquela instituição tão maravilhosa, e o Zé Mota, se permite chamar assim, que é um amigo, um parceiro. A gente se conheceu durante o mandato do prefeito Demerval e a nossa amizade já vem de longa data, que é um dos ajudadores aí do nosso projeto. Eu agradeço a presença dos dois, tenho o privilégio de tê-los dois em boa conta. Nosso querido Rogério Alves é nosso companheiro de TV Zoom, ele apresenta o Acreditar em Si, que eu não perco um. Tá? Sexta-feira eu digo que sou meio obrigado até que assistir também, né? Que eu tenho que assistir o meu, eu já começo pelo seu de uma vez. Começo pelo Zoom Notícias. E o Zé Mota também já é conhecido aí, de nossos papos na rua. Conversamos bastante sobre política.
De modo geral, a gente está errando bastante, hein, Zé? Enfim. Vai saber, né? Bem, Sérgio, me permite falar assim, eu falei que ia te chamar de pré-candidato, mas Sérgio, eu acredito que seja mais adequado. A intenção do programa, da mesma forma com as eleições anteriores, inicialmente, nessa primeira fase dos programas, antes dos pré-candidatos, o interesse maior é saber um pouco mais sobre os pré-candidatos, quem são eles. Claro, você é uma pessoa extremamente conhecida na cidade, mas tem sempre um telespectador novo que não conhece, que não se lembra, enfim. A primeira pergunta é, quem é Sérgio Lobac, apesar de você ser muito conhecido no município? Então, eu faço disso uma coisa, eu te falei, nós temos uma pergunta, uns 5, 6 minutos para isso. Tá bom, mas antes eu peço aí uma oportunidade. Qual o nome da senhora, sua esposa? Maria de Lourdes. Senhora Maria de Lourdes, muito obrigado por ter me escolhido como primeiro no sorteio. E pode ter certeza que o primeiro será primeiro. Um grande abraço para a senhora, tá? Tá. Então, Modéstia, eu sou filho de metalúrgico da Ferragem Zaga. Meu pai veio do Alto de São José para trabalhar na fundição da Aga. E eu nasci na rua Presidente Bacher, aqui no Alto de Olaria, com a parteira Dona Maura. Milhares de friburguenses nasceram por essas mãos maravilhosas, né? Mãe do Reinaldo Rodrigues. Mãe do vereador Reinaldo Rodrigues. Mandar um grande abraço para toda a família. Um abraço apertado do Reinaldo. Tricolor como eu também. Tricolor. Esse ano o negócio está meio feio para a gente. Eu sou o mais velho, somos 3, né? Tem o meu irmão Marcos e a Márcia. E eu fiquei morando em Olaria até quando completei 8 anos. E depois fui residir lá no Santa Terezinha, lá em frente ao Raul Sertã. Brinquei muito na mata do Colégio Anchieta, andava de carrinho de rolimã ali, junto com a molecada. Vivia realmente aquela infância do passado, né? O dedão do pé estava sempre machucado, jogando bola na rua. E depois nós fomos para a Chácara do Paraíso, onde eu moro há mais de 45 anos. Moro na pracinha da Chácara, na rua Eclet, número 33, junto com meu pai, com a minha irmã. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. A minha avó, ela fazia no tacho de cobre ali no Jardim Ouro Preto, aquela goiabada cascão, pessegada, marmelada, aquele de 1 quilo. Não sei se você se recorda. Eu sou mais velho que você, Sérgio. Falar nisso, eu faço 61 agora, então. Dia 9 de setembro. Eu já estou no bloco dos idosos também. Dias desses eu fui no mercado com a Natasha. Aí eu falei, Natasha, eu nunca fiz isso, vou fazer pela primeira vez. A galera caiu em cima de mim, não, o Sérgio está furando fila, o Sérgio é gato. Mas eu nasci em 63. E aí eu vendia, eu estudava no colégio, no Praça da Bandeira, né? Fico muito triste quando passo lá, no Odete Pena Muniz, que deixou de existir, né? Ali onde era em frente à Polícia Militar. E saía da escola, ia lá no Jardim Ouro Preto, pregava os doces e vendia. Depois eu fui servente de pedreiro aos 14 anos. Eu tenho a minha carteira profissional assinada como servente de pedreiro. Isso me orgulha muito, uma profissão muito digna, muito importante. A construção civil gera muita riqueza, né? E o servente de pedreiro tem a sua função. Encerrei a minha carreira, porque eu tinha idade óssea atrasada, encerrei minha carreira ali naquela fábrica de platinado que tinha em frente ao Memorial SAF. A gente foi para lá numa véspera de... O senhor que é engenheiro vai entender bem o que eu estou falando. Uma véspera de Natal, dia 24, porque a fábrica estava parada, bateu um piso de 50 centímetros de concreto. Aí a bitoneira do lado de fora, na calçada, e eu com um carrinho e mais os colegas levando lá para dentro. Cheguei em casa, eram as 6 horas da tarde, mais ou menos, tomei banho, dormi, só acordei no outro dia, 9 da noite. Aí minha mãe falou, meu filho, sai disso, isso não é para você não. Aí fui trabalhar em farmácia. Entrei na farmácia Santo Antônio, ali do lado do Raul Sertã, trabalhei muitos anos ali, mandar um abraço para a família Fuli. Não sei se você conheceu o seu João Fuli. Claro. Gostava muito de mel de abelha, né? Era um apicultor apaixonado, Manel, Luiz Carlos, toda essa família maravilhosa. Depois trabalhei um período na drogaria Maura, que era do pai do doutor Maurélio, o seu Hélio. E trabalhei, por último, na farmácia Esperança, ali na Rua 7. Trabalhei um tempo ali. E eu fui ser propagandista de laboratório. É aquele que entra na frente da gente no médico. Sei, aquele que a gente fica com raiva danada. Mas não deve ficar com raiva porque é uma profissão muito interessante, porque leva o conhecimento científico para o médico também. Leva as amostras, mas leva os trabalhos.
E aí fiquei 1 ano e 1 mês em Petrópolis, fui promovido a supervisor, cuidei de todo o interior do estado do Rio, de Itatiaia até Varriçai, pelo Grupo Axê, que é o maior laboratório farmacêutico da América Latina. E, para minha surpresa, me convidaram para gerenciar a filial Nordeste. Cuidei de Alagoas ao Rio Grande do Norte, 4 estados importantíssimos, tinha mais de 60 propagandistas. Uma filial que estava em 13º lugar entre 14, em 1 ano a gente colocou ela em 3º lugar. Tomei as medidas que deveriam ser tomadas e o resultado veio e foi muito bom. E lá eu conheci a minha amada esposa Natasha, que é paraibana, e a minha filhinha Rebeca nasceu lá em João Pessoa também, hoje já está com 20 anos. E eu sou pai da Rayane, que tem 36 anos, é advogada, trabalha no escritório no Rio, que é fruto do meu primeiro casamento. Agora com Natasha eu digo assim, é a minha 2ª e última esposa, achei a mulher da minha vida, sou muito feliz na minha casa, no meu lar. Eu falo para as pessoas o seguinte, Modesto, você sai todo dia de casa, como diz o pessoal, para matar um leão, né? Você tem que, o capitalismo te cobra muito, mas a nossa família, a nossa residência é nosso porto seguro. Então, a minha vida assim é muito boa, eu adoro a minha esposa, minhas filhas, graças a Deus tenho meu pai, a minha mãe ainda com a gente, para dar um abraço para o seu Nino, para a dona Teca. Família para mim tem muita importância. Quando as pessoas falam assim, Sérgio, qual é o seu estilo? Eu falo, meu estilo é o seguinte, sou conservador nos costumes e sou liberal na economia. Agora, tem determinada situação que você não pode abrir mão. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho ainda depois. Podemos. Tá bom? Estou à disposição. Mas você também é advogado. Sou advogado, parei de estudar cedo, não tinha terminado a minha 8ª série. Aos 47 anos eu era assessor do vereador Vanozinho. A minha mulher me matriculou no EJA, ali ao lado do Ribeiro de Almeida, na Regional de Educação. Terminei a 8ª série, fiz o ensino médio, entrei na Estácio. Hoje eu sou advogado, pós-graduado em Direito Penal. Mas eu tenho esses diplomas lá no meu escritório e eu falo para todo mundo, o mais importante é esse aqui, que é o do EJA. Eu sou um defensor ferrenho do EJA. Não existe idade para você não existe mesmo não. Para voltar ou não. Não, né? não tem mesmo. Isso é uma coisa mentirosa que as pessoas botam na cabeça. Não, isso é bobagem. Eu quero mandar um abração para 2 pessoas que você citou, são 2 amigos do Modesto Pensando, Reinaldo Rodrigues e Vanozinho. Isso, 2 vereadores tiveram são uma pessoas passagem muito cansadas interessante, de vir aqui no programa. uma história muito boa. Tá. Agora, Sérgio, vamos começar a falar um pouquinho da sua passagem, do seu trabalho na política, né? Pelo que eu sei, você me corrige se eu estiver errado, você teve 2 passagens pela Câmara Municipal em legislatura diferentes. Na primeira, você ficou um tempo lá como suplente. Isso. Na segunda, você já foi eleito. Isso. E ficou um tempo que você se afastou para assumir a cadeira na Alerj. Fale dessas passagens na Câmara Municipal e de que forma isso poderia te ajudar caso você consiga o seu objetivo, né, que é ser prefeito. Então, Modesto, primeiro, eu respeito muito o Poder Legislativo. Para mim, é um dos poderes mais importantes, né, desses poderes que nós temos na República, porque o vereador, principalmente, ele é o político de mais fácil acesso da população. E eu até digo assim, um vereador ele é a caixa de ressonância da sociedade. Porque esse dia eu estava discutindo com os amigos, né, discutindo na boa intenção da palavra, a gente debatendo algumas questões, eu disse assim, mas Sérgio, tem gente lá que é semi-analfabeto. Eu falo, e daí? Ela está representando uma faixa da nossa população. Nós não temos só a população pós-graduado, com ensino superior. Ele está lá representando uma categoria, uma situação de pessoas que acreditam no trabalho dele. E ele tem que ser respeitado como aquele vereador que pode ter mestrado, doutorado e o que tiver que ser. Nós não podemos ter uma Câmara de Vereadores só de engenheiro, arquiteto, advogado. Isso não vai representar a Nova Friburgo. Então, eu defendo muito o Poder Legislativo. Eu tive essas 2 passagens que você mencionou. Comecei como assessor do Vanozinho, ajudei ele na campanha de 2008, ele voltou para a Câmara. Aí, em 2012, disputei a eleição, tive 1.103 votos, fiquei na primeira suplência. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, o ex-prefeito Rogério Cabral, aproveitar e mandar um grande abraço para o Rogério, eu fui convidado para trabalhar no governo dele. Depois a gente pode falar dessa minha experiência no Executivo. Vamos falar sim. E aí fui candidato e em 2016 dobrei minha votação, tive 1.983 votos. Aí assumi o mandato. Dali a 2 anos, 2018, eu disputei a eleição de deputado estadual, 10.560 votos, quase 10.000 votos aqui em Nova Friburgo.
Mas o que você acha de realmente dessa passagem? Isso, e você já falou uma coisa que eu também penso. Tanto é que a tradição no Pensando no Nova Friburgo, desde que eu sempre falo, o primeiro programa, primeiro Pensando no Nova Friburgo foi ao ar, que foi em 8 de maio de 2002, nós tínhamos 5 vereadores presentes no programa. Coisa, né? E eu todo mês, é uma tradição, todo mês eu chamo um vereador ao programa, porque eu entendo da importância, igual você. Para mim, o Executivo e o Legislativo têm a mesma importância, É verdade. como o Judiciário tem. É. Apesar de Judiciário no Brasil hoje, principalmente na Corte Maior, está muito bagunçado hoje, mas aí é outra história. Mas e você entende de que forma isso agrega valor à tua candidatura, por exemplo? Porque é o que eu digo, o Legislativo, você aprende a... Negociar não é a palavra, você aprende uma forma de tentar conquistar algo, porque quem faz é o Executivo. Isso. E o legislador, eu particularmente, eu não gosto daquele vereador que só fica criticando, eu nunca fiz esse perfil, eu acho que isso não acrescenta nada na carreira dele. Agora, é importante, os poderes são harmônicos, né? Mas são independentes. Então, é importante que um chefe do Executivo respeite de uma maneira constitucional e republicana a Casa Legislativa. Não que o prefeito queira transformar a Casa Legislativa num quintal da prefeitura, como infelizmente a gente vê em vários governos que passaram por aí. Eu sou contra isso, porque o contraditório é muito importante, Modesto. Um vereador que, mesmo ele estando na oposição, que ele levante os problemas, é bater palma para ele, ir lá e resolver o problema. Quem tem que resolver é o Executivo. Não fazer aquela política rasteira. Ah, não, só vou atender quem é da base, quem é da oposição não quero nem ouvir. Não é assim que nós vamos fazer a nossa cidade crescer e avançar. Então é o que eu digo, o vereador, os problemas chegam até ele, porque ele é o mais acessível de todos os políticos do nosso país, tanto do Legislativo como do Executivo. E é importante, o que eu aprendi lá? Você na dificuldade, você acaba aprendendo. E às vezes eu ficava muito triste quando eu via alguns chefes do Executivo que não respeitavam o Legislativo como deveria fazê-lo. Isso ajudou eu formar essa ideia de uma situação que nós temos que compor entre a Câmara e o Executivo para fazer a nossa cidade avançar cada vez mais, respeitando a autonomia de cada poder. Aí você também teve 2 passagens, você teve, eu acho que nem sei quantas, você passou pela LERJ. Pela LERJ, 2 passagens. 2 passagens. Aí eu fazer a mesma pergunta. Isso, de alguma forma, isso pode também, essa passagem já te ensinou alguma coisa que será útil caso você chegue a ser prefeito de Friburgo? Muito, Modesto, muito. A LERJ é um negócio totalmente diferente da Câmara Municipal, impressionante. As coisas acontecem muito dentro da LERJ. Medidas que às vezes são tomadas no município, lá em Varriçai, no mais longínquo, né? Muitas coisas se conseguem dentro da LERJ. A LERJ tem muito poder junto ao Estado. Então lá eu aprendi muito. Eu cheguei de mansinho, né? Eu fiquei na suplência do do deputado Márcio Pacheco e Chiquinho da Mangueira. O Chiquinho teve um problema e aí eu entrei no mandato no início de 2019. Chegando lá, vindo da Câmara Municipal, né? Mas eu fui muito bem acolhido, eu aprendi muito no dia a dia, como você trabalhar no bastidor para aprovar um projeto seu. Lá não é simplesmente na hora da sessão. Na LERJ você tem que trabalhar muito para você ter as suas conquistas. Tanto para aprovar os seus projetos, graças a Deus eu tive muito projeto aprovado por causa disso. Batendo lá no gabinete do colega deputado, explicando detalhadamente o que eu queria com aquele projeto. Visitando, fazendo a peregrinação do bem. Isso aconteceu muito, que são 70 deputados. E cada um com realidade diferente do outro. Eu, quando estive lá, eu era o único da nossa região, nem Teresópolis tinha deputado. Então eu tinha muita coisa para conquistar aqui. E quando eu cheguei, eu tive uma dificuldade, porque as comissões já estavam todas definidas. As comissões já estavam funcionando. Então eu tive dificuldade para conseguir um espaço numa comissão, que é importante também, que tem poder político, tem força. Mas a gente conseguiu isso muito bem. E pode ter certeza, os prefeitos não saem da LERJ.
É lá que ele, se ele está tentando no governo executivo estadual, não está conseguindo, é a LERJ que vai conseguir abrir a porta para um projeto que ele queira colocar no município, para uma situação que ele esteja precisando, que depende do poder estadual do executivo. Então, aprendi muito na LERJ, amadureci muito, muito mesmo. Foi uma escola maravilhosa. Aí o senhor pode estar pensando assim, mas por que agora você quer ser prefeito? O meu perfil é muito mais de executivo do que de legislativo. Sabe de quem que eu ouvi isso? Que foi deputado, que foi um dos maiores prefeitos que eu conheci em Friburgo, Heródoto de Mello. Ele passou pela LERJ e falou comigo, Modesto, eu sei. Foi bom, aprendi lá. Eu gostei muito, mas meu perfil é ser executivo. Então, sinal que eu estou no caminho certo. Você tem um bom exemplo, né? Um grande, para mim, o melhor de todos, do que eu vi, né? O que eu vi também foi o melhor de todos, mas então, cada com diz outro. Eu tenho um amigo que diz que cada um é cada um, né? É verdade. Agora, você também passou pelo Executivo Municipal e, pelo que eu me lembro, você passou, uma das suas passagens foi no momento crítico da cidade, né? Foi. No pior momento da nossa cidade, né? Daquele acidente socioambiental de 2011. Eu chamo de socioambiental porque sempre tem intervenção do homem na natureza, sempre fazendo coisa errada que não deveria, sempre desmatando, não tendo consciência. E foi um momento terrível. Eu era o Vanozinho, era o secretário de Serviço Público, eu era o subsecretário. E eu lembro daquilo como se tivesse acontecido ontem, porque caiu aquele prédio na São Roque. Sim, começou à tarde aqui. Exato, foi um prenúncio, mas não teve ligação, né? Não teve ligação. Lá foi problema aí que vocês foi estrutura. Ali foi um problema estrutural, foi um problema de engenharia. Mas infelizmente teve óbito. Teve óbito. Eu acho que foram 4, né? Não Isso, lembro. Aí a gente estava lá, mas o céu já estava muito escuro. Eram as 5 e pouco da tarde, o céu muito escuro. E aí eu moro na pracinha da Chácara, como eu te falei. Quando foi assim umas 11h30, mais ou menos, um amigo me ligou, que mora no Paissandu, na vila ali, que agora não me recordo o nome, ao lado do Central Park. Mas ali sempre alaga. Sempre alaga, ali é um ponto... Sempre alaga, Aí ele ligou, pô, Sérgio, tá dando enchente. Eu pensei que fosse aquelas enchentes que nós tínhamos sempre, né? Eu falei, não, coloca os móveis para cima e tal. Passou 5 minutos, ele me ligou desesperado. Passou um carro ligado dentro do rio. Disparou o alarme do carro, ligando farol, piscando. Aí eu falei, caramba... Aí eu peguei meu carro, fui na curva dos Maduros, ali na chácara, perto do posto. Quando eu olhei 2 pedras, já era um mar. Aí eu falei, caramba, eu tenho que ir para a luta, né? Porque eu sou subsecretário de Serviço Público. Aí tentei um barco de um amigo meu, que é pescador lá da chácara. Falei, eu vou de barco, vou descer pela Aga. A Aga já deve estar alagada também. Eu vou de barco até a prefeitura. Porque aí a correnteza na Avenida Euterpe não deve estar muito forte, na minha cabeça. Só que eu não consegui. E eu fiquei andando para lá e para cá, e podia ter morrido embaixo daquela barreira ali do Colégio Júlio Salus, que caiu 5h30 da manhã, aquela barreira. Eu passei várias vezes à noite tentando vir para cá. Aí comecei a ouvir na rádio, as pessoas desesperadas. A rádio teve um papel importante. A rádio. Na época, a Nova Friburgo AM. É isso mesmo, a nossa né? rádio. A Friburgo AM. Montanha, A Gabriela Bini, um abraço para essa jornalista que sou fã, ela escreveu um livro. Sim, ela tem a minha entrevista, que eu liguei para a rádio, acalmando a população, que eu achei que era uma enchente normal. Falei, por favor, não saiam de casa. Amanhã pode ter certeza que o serviço público, todas as secretarias vão estar envolvidas para a gente resolver essa questão. Eu peço para quem puder não sair de casa. Eu estava achando que era uma enchente daquela que a gente teve várias vezes. Mas infelizmente não foi. Aí quando amanheceu, estava descendo o doutor Alzeir, pediatra, que estava de plantão na Unimed, e nós viemos juntos, somos amigos, inclusive. Quando eu cheguei ali no trevo da Ivega, não sei se tem um trevo ali que sai. Tem. Aí o Alzeir falou, Sérgio, eu não vou. Você faz o favor, liga para minha esposa, fala que eu estou bem. Você pode ter um fio. Aí eu falei, Alzeir, eu tenho que ir. Aí eu passei com água quase na cintura. Aí cheguei em 2 Pedras, fui subindo, margeando a avenida, aí fui até a prefeitura. Aí peguei um carro e voltei para 2 Pedras, quando encontrei o prefeito Demerval, aquela situação que aconteceu do São Lucas. Então foi um momento ali de muito aprendizado, a gente muda os conceitos de vida. Esse dia ainda estava falando com a doutora Jamila, que estava na linha de frente. Eu vi o piloto do helicóptero falar, doutora, eu posso levar um. E tinha 10. Ela falou, leva aquele. Olha que situação difícil para uma médica passar. A famosa escolha de Sofia. Exatamente, mas era um negócio terrível. E a gente se envolveu muito. E
pessoas que não se falavam há 10, 20, 30 anos, uma salvou a outra, parentes. E durante um período depois, quando a coisa deu uma amenizada, o Zé trabalhou muito também, ficou cuidando das quentinhas. O secretário de turismo falou, deixa as quentinhas que eu vou resolver. Foi assim. Aí depois, Nova Friburgo ficou sendo um local maravilhoso, porque teve uma comoção, assim, uma amizade forte, a coisa ficou tão bacana. E graças a Deus, ao governo federal, nós temos que ser justos, né? Ao governo estadual, que quando chegou com aqueles equipamentos, com os maquinários, a princípio, Modesto, eu achei que a gente nunca mais ia se levantar. Eu também vi aquela Parecia situação... que era um caça que tinha bombardeado tudo, os caças. Olha, aqui na TV, nós ficamos sem energia elétrica um dia mais ou menos. E depois viemos para cá. Eu trabalho na mesma empresa que eu trabalho até hoje. E lá estava sem condição mínima de trabalho, porque os funcionários não tinham como chegar. Aí, na época, coincidia que a diretora da TV também era a esposa do dono dessa empresa. Nós viemos para cá e nós ficamos selecionando as imagens que nós ficamos... Olha, foram terríveis. Nós tínhamos imagens que os nossos cinegrafistas tinham para a rua trazer o que tinham. A TV Zoom tinha uma música que o Salvador pediu alguém para fazer. Fez. Eu toda vez que eu ouço essa música eu choro, assim, porque me remete a esse período. Sim, foi um período tremendo e você passou por essa experiência. Eu arrombei o Silvio Henrique Brown para pegar remédio, arrombei a UPA para pegar remédio, que estava bom em cima. Foi clima de guerra, foi igual guerra. Ali uma experiência que para você foi ímpar. A nossa geração, e para mim foi muito bom. Foi. Mas só que ali nós tínhamos que resolver tudo muito rápido. Muito rápido. Eu acho até que é uma covardia que se fez com duas pessoas aí, que eu tenho carinho por ele, todos dois. Um é um querido amigo, que ele sempre foi amigo do meu irmão e é meu amigo, que é o Demervalzinho. Com certeza. E a outra pessoa... Coração do tamanho da nossa cidade. Ele é um cara excepcional, eu gosto demais dele. É uma pessoa que eu conheço, sei lá, conheci o pai dele, conheci o avô dele. O avô eu não tive privilégio. Não, tive privilégio de conhecer. O pai eu conheci. Eu conheci os dois. Eu vi ele examinando um cidadão, o pai do Temerval, dentro do elevador. E eu estava junto. Aí o cara falou assim, pô, eu tô cheio de dor no corpo, não sei o quê. Abra a boca. Aí o cara abriu a boca e falou, arranca os dentes. Ele fazia isso. Era foco dentário. Eu não vou falar porque a gente não tem tempo, até porque para não tirar tempo seu, mas eu já cansei de contar uma passagem. Falar de Nova Friburgo, para mim, é melhor do que eu tenho uma passagem que o Vanor fez isso comigo. Olha só. Ele botou a mão no meu ombro e falou, Geraldino, vou levar para o seu filho lá para o antigo modelo, onde a empresa que eu estou trabalhando está até construindo um prédio. Falei, seu filho está com problema na clavícula. Quando chegou lá, eu estava com a clavícula quebrada. Olha só. Então, e a outra é a Jamila, uma pessoa muito querida Jamila também. Trabalhou muito, botou o pé na lama, literalmente. Que me permite aí, muitas covardias se fala dela, eu tenho muito carinho por ela. Sérgio, essa passagem para o Executivo, certamente você fez outras coisas. Isso, aí eu depois, no governo do Rogério Cabral, eu fui convidado por ele para entrar no governo, 1 ano e meio depois da eleição, para trabalhar na Secretaria de Saúde. O doutor Luiz Fernando era o secretário e eu fui ajudar na parte jurídica lá dos processos, porque os processos não estavam tramitando da maneira que deveria ser. E depois eu fui para a Infraestrutura e Logística, que é a secretaria que faz as licitações. E assumi também, junto com o Rogério, no último ano, a Secretaria de Serviço Público de novo. E desfilei junto com meus garis após as escolas de samba, botei um colete, porque eu assumi a secretaria na semana do carnaval, imagina. O Rogério me chamou lá na segunda, a Priscila Pita, vereadora, assumiu a vaga que eu estava e eu fui ser secretário de Serviço Público. Eu falei, prefeito, o carnaval é sexta-feira. Não, Sérgio, você dá seu jeito, que você é bom nisso. Aí eu falei, como é que eu vou ganhar a minha equipe? Eu vou desfilar com ele, varrendo atrás. Quando as escolas passam, os garis vão varrendo. E foi muito bom que no sábado, depois do carnaval, tem lá o baile escolheu a musa do carnaval, foi a minha gari. Que eu falei, ô Rosângela, você só fica sambando com a vassoura, não precisa de varrer. E a galera vibrava muito depois que as escolas passavam. E eu consegui em 3 dias organizar o carnaval, mudei a logística de recolhimento de lixo, que estava tudo lá aqui na prefeitura. Você imagina você limpar a Praça Demerval, carnaval, a rua cheia, trazer o lixo para cá. Aí consegui lá com o pessoal do estacionamento Friburgo, consegui um espaço. Aí ele falou, mas para que você quer? Eu falei, para botar lixo. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Aí fui no Márcio da SAF. Eu dou nome porque a gente precisa que as pessoas entendam isso. Falei, Márcio, preciso de 10 caçamba. Para que, Sérgio? Para botar lixo. Mas botar onde? Bota lá no estacionamento, no cantinho. E assim fez, correu tudo bem, o carnaval foi maravilhoso.
quando dava 8h30, que o comércio estava abrindo, estava tudo limpinho, já cheiroso, que a gente jogou essência também, porque a limpeza tem que ter cheiro. Claro, claro. Então, se foi tem uma sem expectativa cheiro, ele não muito acredita, boa. né? Exatamente. Aí outra coisa, Modesto, rapidamente. A gente pegou 3 cânceres de próstata e um câncer de fígado no meu pessoal do serviço público. Eu consegui, com a Secretaria de Saúde, que nós fizéssemos exame neles, porque eles não têm essa noção de prevenção e tal. Aí eu falei, amanhã todo mundo em jejum na Secretaria. Ah, não vem por quê? É fazer exame. Eu não quero fazer. Se não fizer, vai perder o dia. Aí todo mundo na fila, colhemos os sangues direitinho e graças a Deus, aí depois eles falam assim, pô, o senhor me salvou. Eu falei, eu não, Deus que salvou você. Claro. Se cuida, vai tratar. Aí, então eu vivi muitas experiências lá. Eu gosto do serviço público, eu gosto do executivo, eu gosto de fazer. Eu gosto, tem um amigo que fala assim, Sérgio, eu não gosto de andar de helicóptero, nunca andei e nem faço questão, e de avião também não. Eu gosto de carro. Aí ele falou, não, porque você gosta de ter a coisa na sua mão. Eu falei, exatamente, então já que você falou isso, você está certo, que ele é até um psicólogo. E é isso, o meu perfil é de executivo. Agora você me deu aí um exemplo que eu vou seguir mais ainda. Se o doutor Heródoto falou isso também, falou. Eu nem sabia disso. Eu tinha uma ligação muito próxima com ele. Eu trabalhei com ele 20 anos, a família sempre foi amiga da minha família. Foram 2 aqui que eu conheci, né? Tanto ele como o Paulo Azevedo. Que fizeram, foram as 2 últimas grandes história, deixaram o legado. Deixaram legado. Eu aproveito e mando um abração para o Rogério Cabral, grande amigo também. Está na hora do intervalo, né, Marconinha? Vamos para o rápido intervalo. Na volta, já vamos começar a falar mais de perto. O Sérgio até agora falou das experiências dele. Agora vamos começar a falar sobre os objetivos dele, tá bom? Voltamos daqui a 1 minuto. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando hoje, conversando com o Sérgio Lovac, na inauguração dessa série de entrevistas que faremos com os pré-candidatos a prefeito. Como eu informei no início, são agendadas 6 entrevistas, são os 6 nomes que estão circulando aí na cidade. E a minha limitação são só 6 meses, por causa do período eleitoral, a legislação eleitoral se impede. Foi uma feliz coincidência que da vez passada, essas entrevistas eu tive que começar bem antes, em abril, só que começa muito cedo, as pessoas acabam esquecendo, né? Então, eu acho que, bom, 6 está um bom número, tomara que não passe disso. Sérgio, agora vamos entrar, você já tem uma experiência de 2020. Em 2020 você foi candidato a prefeito, se eu não estou errado, pelos meus números, você obteve 7.575 votos, se posicionando em 5º lugar entre aqueles 16. Se você falar em 5º em 16, não é ruim. Mas na hora que a gente fala que você ficou
praticamente 1/3 do eleito, né, que foi o atual prefeito, aí já não é um número tão apreciável. Eu pergunto a você, além dos votos, claro, que faltaram, o que você acredita mais que você não conseguiu o sucesso que você esperava? Claro, que você entrou na campanha querendo ganhar, né? Com certeza. Na verdade, Modesto, aquela eleição foi uma eleição totalmente atípica, né? Nem na capital do Rio de Janeiro, que eu saiba, tiveram 16. Só 2 cidades no Brasil tiveram. Eu tive um trabalho de descobrir. Friburgo e uma outra aí que também teve 16. Pois e o pior é que a outra cidade é pequenininha, não sei como é que eles arranjaram. Acho que todo mundo lá foi candidato. Mas, na verdade, em 2020 eu estava muito bem. Eu estava muito bem. E eu sempre fui um tomador de atitude. Eu tenho atitude na minha vida. Eu não fujo do problema. Eu gosto do problema para chegar lá e resolver e mostrar que dá para fazer. Porque eu tinha sido o único homem público político que tinha feito campanha para o ex-governador Witzel. Eu sei, eu trouxe ele no programa. Trouxe no seu programa, exatamente. Em abril, quando você me propôs... Ele era juiz ainda. Eu falei assim, eu atendi simplesmente em atenção a você, e eu falei assim, que maluco é esse? Como é que o juiz vai virar governador? Largar o cargo de juiz. Depois todo mundo falou, você adivinhou? Eu não. Quem adivinhou foi ele, que eu não adivinhei que ele ia ser governador, não. Então, eu acreditei muito nele, como 4.600.000 moradores do estado do Rio, que votaram nele no segundo turno. Eu fui um. Mas infelizmente, infelizmente, as pessoas quando sentam realmente, quando têm o poder na mão, elas mudam, a grande maioria. E a Bíblia diz assim, o dia da soberba precede a queda. E o governador foi isso, uma decepção total da política que eu tive, eu acreditei muito nele, eu fiz o que pude. Ele não veio aqui nem na pré-campanha, nem na campanha. Não veio mesmo. Não veio. Ele ficou acima da média no primeiro turno e no segundo turno, na média do estado. Então, ele governador e eu deputado. Eu seria o prefeito de Nova Friburgo. Só que, como dizia Magalhães Pinto, política é como as nuvens no céu. Cada hora que você olha está de um jeito. O cenário para mim estava muito positivo. Por isso que eu lancei minha candidatura. Só que veio a Covid, né? Começou aquele problema de Covid. O mundo inteiro fazendo um hospital de campanha. A Itália, Volta Redonda, alugando carreta frigorífica para colocar os corpos. E lá no Palácio Guanabara, os anúncios dos hospitais de campanha. Eu estava presente como deputado e eu falava na LERJ, eu sou deputado de Nova Friburgo. Lembra do Eurico que falava que era deputado do Vasco? O Sérgio falava, eu sou deputado de Nova Friburgo. Quem me deu o mandato foi Nova Friburgo. Aí anunciou e nós não teríamos hospital de campanha nem em Teresópolis. Aí eu fui no governador, falei, senhor governador, por favor, o senhor tem que mandar um hospital de campanha lá para Nova Friburgo, porque só tem o CTI do Raul, na época Cordeiro não tinha nem Cantagalo, e vai morrer os friburguenses todos, o pessoal de Teresópolis. Aí o Anselmo Góes, jornalista do Jornal Globo, no domingo, ele escreve assim, o hospital de campanha que iria para o Parque dos Atletas, na última hora foi para Nova Friburgo. Eu fiz o meu papel como deputado, honrei quem votou em mim. E o japonês famoso, que depois ficou famoso, de desvio de dinheiro público, o presidente da IABA, veio de helicóptero aqui e o hospital foi montado. Chegou a ser montado. Inclusive, eu chamei a imprensa para filmar, que eles não queriam deixar filmar, falei, não, deixa a imprensa filmar. Nós temos imagens aqui. Então, exatamente, já tinha. Quando a Luciana entrou aqui, eu lembrei, ela que foi lá. Foi. Aí já tinha a ressonância magnética de última geração da GE, estava tudo. Aí eu olhei a câmara frigorífica, eu ainda pensei, se tomara que nenhum corpo de friburguense entre aqui. Só que não aconteceu. Não aconteceu. E aí, os adversários começaram no jogo sujo do fake news, que em 2020 estava voando. Aí falaram que eu tinha desviado dinheiro do hospital de campanha, que a Polícia Federal ia na minha casa, que eu ia ser preso, que eu tinha uma mansão nas Browns. E as pessoas acreditaram. Muitas pessoas que, inclusive, hoje me pedem perdão, quando encontram, falam, não, esquece, já passou, águas passadas não movem moinho. Eu fui muito vítima de fake news, pegaram uma gravação minha, eu falando de uma coisa, misturaram com a outra, eu sofri muito crime. Só que é o seguinte, tem um que não dorme. Aí, um ano depois, em abril, depois da eleição, um policial federal fez contato comigo, que tinham me denunciado de caixa 2 de campanha e de ameaça.
E eu respondi um inquérito na Polícia Federal, mais de 100 páginas, levantaram minha vida toda. Eu tenho uns amigos advogados, falam, Sérgio, carrega isso debaixo do braço, cara. Você está tanto tempo na política, desde 2012, como é que pode a polícia levantar sua vida toda e não pegar nada? Aí, final, pelo arquivamento por falta de prova, tanto o parecer do delegado como do Ministério Público. E essas duas pessoas que fizeram isso, não sei se você lembra dessa gravação macabra. Lembro, sim. Pois é, elas estão respondendo hoje. Elas estão rodando por aí ainda. Estão respondendo criminalmente, porque eu entrei com ação criminal e entrei com ação civil. E o que acontece? A criminal foi remetida para o Ministério Público Eleitoral lá no Rio e eles vão responder. Só que a eleição já tinha passado. Tanto é que na segunda-feira, depois da eleição, nunca mais tocaram meu nome na rede social. Mas o povo friburguense agora está atento. Está atento e eu vou aproveitar para fazer um alerta. Cuidado agora com a tal da inteligência artificial. Pega a sua voz, bota falando que você nunca falou. Eu sei. Eu uso a inteligência artificial, só que eu tenho usado para o bem, né? Eu uso para me ajudar a corrigir texto. Eu escrevo no jornal, eu escrevo, depois eu passo lá, ele me ajuda muito. Bota lá, corrija gramaticalmente. É uma boa ferramenta, mas tem que ter cuidado. Como qualquer... A faca... É uma ferramenta que serve para cortar o nosso bife e serve para matar. É o uso que faz. Quando as pessoas perguntam assim, Sérgio, você é a favor de OS, é contra? Eu falava assim, você é a favor da faca? Ah, mas não estou entendendo. Não, você vai entender, você é a favor. Não, sou a favor. Por quê? Você não usa ela para matar ninguém. Claro. Você usa para cortar a picanha no churrasco, para passar manteiga no Agora, pão. você pode matar alguém. Exatamente. Você mata alguém até com uma agulha de linha dessa aí. Mas aí, Modesto, nem tudo é 100% ruim. Eu aprendi muito com essa derrota. Porque eu só vinha ganhando. A minha carreira política era só de sucesso. Estava dando tudo certo. E essa derrota me ensinou. Você faz o que o pessoal fala, deu aquela freada de arrumação. É chamado freada de arrumação. Aí você sabe quem é quem, você olha para trás quem ficou, quem não ficou. É assim que funciona. Aí. Mas eu sou um camarada muito bem resolvido na minha vida. Eu não tenho medo de crise, eu estou acostumado com problema. Como é que pode pegar uma filial em um ano, tirar ela de 13º para terceiro? É muito trabalho, determinação e tomada de decisão. Isso que é o importante. Bem, nós temos que tocar, ainda tem algumas perguntas aqui para o final. Você deixou o último cargo, o que eu sei, foi em dezembro de 22, que foi na Alerj, né? Na Alerj, que eu retornei após. Isso aí, você retornou. Você passou 23... Eu não sei o que você fez advogado. Na sua vida. Eu sou advogado, né? Eu vivo da minha profissão. Né? E agora, você, nesse período, eu não vi falar você no mundo político. Isso. Mas você agora está aparecendo no mundo político. Isso aí, mesmo assim, na vida privada, você vem acompanhando de perto o executivo, o legislativo friburguense, o que você pode dizer? Então, eu gosto de política, né, Modesto? Sempre gostei. Eu sempre gostei de ler política, sempre gostei de assistir entrevistas de bons políticos, de grandes políticos, tanto no Brasil como fora. Eu sou um fã incondicional do Barack Obama, gosto muito do trabalho que ele fez nos Estados Unidos. Então, isso está no sangue, né? Mas o que acontece? Não adianta só o meu desejo, tem que ser o desejo da população. E agora esse nosso retorno justamente surgiu no seio da população, me cobrando porque eu não tinha sido candidato à reeleição de deputado. E as pessoas falaram, por que você não foi? Eu falei, eu dei minha palavra ao Bruno Boareto, ex-prefeito de Macu, que agora inclusive assumiu o mandato. Ele assumiu o mandato agora. Porque ele queria representar a região, e eu sempre aprendi que palavra dada é palavra cumprida. E aí as pessoas falavam assim, mas você ia ganhar. E começou essa história. Porque, na verdade, Modesto, Nova Friburgo precisa de um gestor de verdade, de alguém que toma posição. Você pode concordar comigo, você pode discordar, mas você sabe quem é o Sérgio Lobac. Eu nunca vou surpreender ninguém, porque se o nosso projeto der certo, o povo friburguense que acreditar na gente e votar na gente, não vai ser surpreendido, não. Ele vai falar assim, eu esperava que o Sérgio ia fazer isso mesmo, eu sabia que ele ia mudar isso, eu sabia que ele ia fazer aquilo, porque eu sou muito transparente. Eu nunca fiz um discurso lendo. Nunca. Então, todos os locais que eu sou chamado para dar uma entrevista, eu falo assim, pode perguntar o que você quiser. Eu falei isso para o senhor e falo para todo mundo quando eu sou convidado, falei para o Zuri, falei para esse amigo na CNT lá, que eu dei uma entrevista lá no Rio de Janeiro. Sérgio, o que você não quer falar? Eu falo, meu amigo, eu quero falar do que você quiser, quem manda aqui é você, eu estou aqui para responder. Então, é essa firmeza que tem faltado no Executivo Municipal há anos. Não é da agora, não. As atitudes têm que ser tomadas pensando na maioria. O prefeito tem que governar para a maioria. Tem que aprender a falar um não.
Tem que aprender a respeitar a pessoa, não é ficar enrolando, ganhando tempo. Tem que tomar decisão. Ela pode ser popular ou não. Agora, o que é certo, você tem que fazer. Quem vota no Sérgio Lobac, o meu eleitor, ele espera isso de mim. Ele não vai se surpreender. O que irão se surpreender é aqueles que não acreditaram no nosso projeto, vai falar, caramba, isso já podia ter sido feito há muito tempo e ninguém fez. Deixa eu te falar uma coisa, você já deu uma dica mais ou menos. Nós estamos vivendo um momento, que no Brasil, isso aí já vem de alguns anos, onde se exige posicionamentos, né? E às vezes até exageradamente, mas se exige. Hoje você é do contra ou é a favor, não tem jeito. E aqui nós sabemos que nós temos, apesar de ter candidatos, pré-candidatos tentando desviar, como diz o seguinte, isso a candidatura a prefeito não tem nada a ver, mas a gente sabe que a população está muito dividida. Nesse aspecto, caso você queira responder, você não... Não responde, pode ficar à vontade. Você, hoje nessa confusão política, você se considera... alguém de direita, de esquerda, de centro, de lugar nenhum? Não. Que valores você defende afinal? Isso, para mim, Modesto, quem não tem lado não tem fundo. Como é que é? Quem não tem lado não tem fundo. Não gostei dessa. Porque você tem que ter um lado, você não pode enganar as pessoas. É o que eu falei anteriormente. Quem vai votar em mim sabe o que eu vou fazer. Ele já sabe. O meu eleitor sabe. A minha forma de agir eu nunca mudei. Você vê, dos 16... Quantos continuaram andando na Nova Friburgo para tudo quanto é lado aí? Eu. Só eu. Dos 16 candidatos. Só eu fiquei vivendo. O que ia ser preso, que a Polícia Federal ia na casa dele, que ia acontecer, que não sei o quê, que enganaram a população friburguense, eu continuei andando. Eu ando tanto no Alberto Brown como no Alto do Floresta, no Alto de Olaria, onde eu nasci, em qualquer lugar dessa cidade eu vou só. Porque as pessoas me conhecem, sabem a minha forma de agir. Eu não sou dissimulado. Sim, mas nesse aspecto... Então, nesse aspecto, é o que eu falei no início. Olha só, essa polarização, ela vai continuar nessa eleição. Vai, eu estou falando, por mais que você queira tirar, ela tá enraizada já. Mas eu não sou radical. Eu sou um cara de centro, pendente para a direita. É o que eu te falei. Agora, tem coisas, mas ao mesmo tempo eu gosto do Aristóteles, quando ele diz que a virtude está no meio, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Porque, na verdade, quando você é um homem público, as suas decisões vão interferir na vida das pessoas, que não puderam tomar uma decisão. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Eu não posso ser radical ao extremo de só pensar que tem que só ser assim. Não pode. Porque a minha decisão vai refletir na vida do cidadão, que trabalha arduamente, que luta. Então, esse radicalismo extremo, eu não detesto isso. Detesto. E é o que está acontecendo hoje no país, está acontecendo muito isso. Até hoje, agora eu aprendi a falar isso. A gente vai aprendendo, é o que eu estou te falando. Até hoje, o governador Tarcísio tem sido o melhor do Brasil. Ele foi convidado para largar o partido, ele falou, não, estou bem aqui. Aí o presidente Lula foi lá para fazer o túnel famoso de Santos, lá para o Guarujá, me parece, eu não sei bem a localização. Aí ele falou, não, vamos fazer junto. O Estado vai dar a metade, o senhor vai dar a metade. É isso, porque ele hoje, o Modesto, prefeito, tem que ter CNPJ, não CPF. Eu sei. Mas eu entendo isso, mas de qualquer forma, a população está dividida. Está dividida. E isso aí, eu vou fazer entrevista, né? Nós temos aí 6 pré-candidatos, temos pré-candidatos que a gente sabidamente conhece, os partidos pelo menos isso, são mais ligados à esquerda, outros à direita. Isso. E eu vou perguntar a todos isso, porque o friburguense quer saber em quem vai votar. É lógico. Ele vai votar num candidato que ele tem direito de escolher. Exatamente. Num candidato que defende valores, por exemplo, hoje se fala muito em questões aí de aborto, essas coisas todas. E a gente sabe que a direita pensa de um jeito, a esquerda pensa de outro. Então, deixa eu te falar concretamente. Criança com 10 anos quer ser homem ou mulher, isso na minha cabeça não entra. Não entra. Um banheiro só na escola para todo mundo, não entra. Não entra. Existe esse princípio que eu não abro mão. Eu sou cristão, Jesus é meu ídolo. Agora, ninguém vai botar na minha cabeça que uma criança com 10 anos, a tal da identidade de gênero, agora deu até uma esfriada, né? Ah, não, lá, ele que vai escolher se quer ser. Onde é que está escrito isso, gente? Agora, respeito. A natureza escreveu isso. Exatamente, uns negócios absurdos. Agora, por exemplo, eu tenho vários amigos, de verdade, homossexuais.
Que mal há nisso? É. O que me interessa é o caráter da pessoa. Mas, de qualquer forma, eu estou perguntando em questão de valores. Valores a gente sabe que... Com certeza, eu sou conservador nos valores. A família é a base da sociedade. É, claro. Eu vou falar Porque amiga. nós vamos eleger alguém que vai defender esses valores. Lógico, então nós lógico. temos que saber que valores ele vai É o que eu defender. estou te falando. Se eu for prefeito, nunca no meu mandato vai ter escola com banheiro só para menino e menina. Nunca. Só se eu morrer. Aí o Rogério assume. Pode ser que ele pense de outra forma, eu também acho que não. É isso. Mas é o que eu digo, a população tem... Isso é muito importante o que o senhor está fazendo nesse programa. Eu tenho que fazer, porque as pessoas têm que saber que valores vai defender, porque você está falando, tem uma escola, nessa escola vai ter o quê? Exatamente. E eu não estou dizendo aqui quem está certo ou errado, Não, apesar exatamente. que eu já deixei claramente aqui há muito tempo que eu também sou cristão, eu defendo os valores familiares. Isso aí. Respeito outros pensamentos, mas eu defendo esse. Nós temos muita coisa em comum. Quem Gostar do Heródoto também. Quem está assistindo a televisão, eu nunca esqueci isso de ninguém. Respeito, como você disse, nós temos livre-arbítrio. Lógico. Mas eu não vou ser carregado para fazer aquilo que eu não gosto. Então, isso aí. Porque, para mim, é uma coisa importante. O candidato, eu vou votar. Se Deus quiser, Deus me permitir, eu vou desde 170. E eu quero votar num candidato que defenda a minha identidade. É isso aí. Agora, só para respeito terminar os esse outros. raciocínio. Eu tenho um grande, vou falar amiga, mas ele é homossexual. Eu virei para ele e falei assim, como você gosta de ser tratado? Que mal há nisso? Ah, Sérgio, como você me vê? Ué, você tem um cabelo longo e tal. Você pode me chamar de ela? Eu chamo, e daí? Claro, se ela quer ser chamada Exatamente, que mal há nisso? não tem problema Uma nenhum. pessoa de um coração maravilhoso, É a escolha dela. respeitosa, exatamente. Isso custa para mim? Não custa. É a escolha dela. O que não pode ela querer escolher, obrigar outra a escolher junto com ela. Agora, você tomou uma atitude, nós estamos já nos 9 minutos Passa finais. rápido esse programa pra caramba. Eu estou olhando aqui para ele, você tomou uma atitude que eu não vi nenhum pré-candidato a prefeito tomar até agora. Você anunciou antecipadamente, com bastante antecedência, né, que essa informação, pelo menos ele me deu em primeira mão, já tem umas 3 semanas ou mais. Você foi o único até agora que declinou, você informou o nome do seu pré-candidato a vice-prefeito. Normalmente isso não acontece porque se fala, não, é um cargo que você deixa para a última hora, porque questão de negociação, de coligação partidária, que no caso das leis, na majoritária, pode. O que te levou a tomar essa decisão? Foi precipitada? O que você acha? Então, o eleitor já tem que saber qual vai ser a cara do nosso governo. E o Rogério é uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Faz um trabalho voluntário. Só de ser voluntário, para mim, já demonstra o caráter dele. Porque o Rogério, ele é representante comercial de grandes empresas aqui em Nova Friburgo, lá de Santa Catarina, para as nossas confecções, há muitos anos. É um camarada experiente, gestor de qualidade. Tem o programa dele aqui na Zoom, que você assiste. Você mesmo falou que é assíduo. Sou assíduo, né? Sim. E aí eu vou até soltar uma bola para vocês. A maior audiência da Zoom é sexta-feira, quando começa, se terminou o jornal. Vem o jornal também, tem uma audiência grande. Muito bom. Depois muito bom. tem o Rogério e depois tem o senhor. Então, é isso aí. O Rogério é uma pessoa que tem um amor pelas pessoas. É isso que a gente tem que fazer. A prefeitura, o poder público, tem que ser humanizado. Você é servidor. Se você gosta de carro, de cavalo, você gosta de boi, é um direito seu. Agora, para trabalhar na prefeitura, para ser prefeito, para ser vice, para ser vereador, tem que gostar de gente. Porque isso é isso. E o Rogério estampa isso. Você vê aquela carona dele, até a hora que ele fica sério assim, o coração dele é maior do que a nossa Nova Friburgo. Só pensa em ajudar as pessoas quando ele vê. E, principalmente, é um grande gestor. O que eu já fechei com ele, a gente tem isso acordado. Ele não vai ser secretário de nada. Ele vai me ajudar a consertar a prefeitura. Porque, infelizmente, alguns prefeitos dão uma secretaria por vice para se livrar dele. Eu não quero isso e nós não vamos fazer isso. Enquanto eu estiver agindo de um lado, ele vai estar agindo do outro com a mesma autonomia que eu tenho. Vamos errar? Vamos errar. Mas vamos errar fazendo. E a gente conserta. Nós não temos nenhum compromisso com o erro. Então, por isso que eu já escolhi, porque essa história que os opostos se atraem é mentira. Os iguais se atraem. E eu vi no Rogério essa figura. Tanto é que quando eu chamei ele para tomar um café lá no meu escritório, eu de pronto, eu não preparei terreno nem nada, porque eu sei da capacidade de inteligência dele.
Ele, não, Sérgio, tudo bem, obrigado pelo convite, o que você quer? Eu falei, eu quero te chamar para ser meu vice-prefeito. Aí ele, porque ele não tinha pensado, né, nessa situação, né, creio eu. Ele vive só o outro lado da moeda. Agora ele vai vir para o lado de cá. Ele sempre sofreu muito na prefeitura defendendo o Laje. Agora a caneta vai estar na mão dele para a gente ajudar o Laje e essas belas instituições que nós temos aqui, que é esse terceiro setor maravilhoso que o Nova Friburgo tem, que faz o que o poder público é incompetente para fazer. Então ele preenche os requisitos. É um cara inteligente, chefe de família sólida, um excelente profissional, um cara do bem, um cara que não tem negócio de mentirinha para lá, mentirinha para cá. E ele é muito firme como eu. Então a gente se atraiu por causa disso. Porque a gente vai fazer uma dupla que vai dar certo, eu tenho certeza disso, e jamais ele vai me decepcionar e nem eu ele. A nossa relação, ela é totalmente aberta, não tem uma coisinha que a gente não fecha. A gente conversa muito, discute muito, por que é melhor assim, por que é melhor assado, e é isso que a nossa cidade precisa. Bem, vocês viram ali que o Marcolino esteve aqui, né? Isso é bullying, isso é bullying do tempo, hein? Você sofre com isso, né? Já me avisou que tem 5 minutos, então eu tenho só mais 4, né, porque a gente tem que se despedir. É para fazer primeiro, qual partido você está concorrendo? Eu estou no Republicanos. Republicano. E tenho na minha coligação o Avante e o PMN, o Partido da Mobilização. Então você tem 2 partidos coligados. 3. O Republicanos, eu sou candidato pelo Republicanos. O Rogério é candidato a vice, pré-candidato a vice pelo PMN. Isso. E tem o Avante também. Isso. Agora é a pergunta final. Por que você acredita que seu resultado pode ser diferente que 2020? O que você leva a acreditar que você possa ser eleito prefeito se a convenção assim aprovar em 6 de outubro próximo? Você tem 3 minutos para essa resposta, que é o tempo que eu tenho. Tá. Então, Modesto, primeiro que cada eleição é uma eleição, tem a sua história, né? E eu sei o que eu passei lá em 2020, como eu já relatei aqui. Espero que essa eleição próxima agora, de 2024, no dia 6 de outubro, é o dia da eleição, ela possa transcorrer de uma maneira mais transparente, de uma maneira honesta possível. Chega de pegar um factoide e botar ele como prefeito. Porque quando está na Câmara ou está na Alerj, tem solução para tudo. Aí quando senta lá, que tem que tomar as medidas, não toma. Então, eu não estou criticando, falando desse atual, não, estou falando genericamente. Você vê, 3 prefeitos que não se elegeram, se reelegeram. 3. Algo está errado. Então, a hora de corrigir é agora. Tem que votar, o eleitor tem que ter essa responsabilidade, porque o voto é um poder que é nosso e você delega. A Constituição diz assim no artigo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce de maneira direta ou através dos seus representantes. Então, quando você for votar no dia 6 de outubro, é um poder que é seu, que a Constituição te garante, e você vai entregar para alguém te representar. Então, cuidado com o salvador da pátria, aquele que vai resolver tudo, que tem solução para tudo, para a gente não errar mais. Porque a nossa cidade, Modesto, você já parou para olhar quantas lojas fechadas no centro com placa de aluga se tem? Isso não é normal. Isso não é normal. A gente tem um potencial gigante de turismo, mas turismo de verdade, de maneira profissional. Turismo para o cidadão chegar aqui na sexta e ir embora no domingo. Não é pegar o carro em Cordeiro, Bom Jardim, Cantagalo, vir aqui assistir festinha de Natal e voltar. Isso não é turismo. Não sou contra a festa, não sou louco. Agora o bolo tem que estar prontinho, a festa é a cereja. Então é isso que vai ser importante dia 6, é o dia da guinada. E o friburguense já fez isso, ó. Fez no quebra-lampiões. Hoje a gente tem a luz elétrica, porque o povo entendeu que tinha que participar ativamente. Fez quando a Filó estava passando dificuldade, transformaram Nova Friburgo na capital da moda íntima, as nossas mulheres friburguenses. E fez em 2011, como a gente já falou. Parecia que a nossa cidade nunca mais ia existir e está ela aí hoje. Agora tem que fazer isso na política. Dia 6 de outubro é um dia muito importante. Porque o voto no município, para mim, é o mais importante. Porque você vive no município. A gente vive no você município. Não vive nem na federação e nem no estado. O município, 90% dos seus problemas, quem tem que resolver é o prefeito. Bem, nós estamos acabando o prazo mesmo. Marcolinho, grato, tá? Rogério, obrigado por você estar acompanhando a gente até aqui. Você é um querido amigo.
e é um colega agora de trabalho e faz muito bem seu trabalho. Eu fico com pena dele, que ele fica desesperado, olhando para o relógio, que eu sei que ele está... Você faz uma coisa, eu boto um pulso, você pode ser na mesa, aí você sofre mais. Ele fica nervoso, olhando para o Marconi, o meu tempo... Que ele quer fazer a coisa certinha. Mota, obrigado. Não, aqui a gente tem que terminar na hora, tá? Então, você tem 15 segundos só para se despedir. Tá, mais uma vez agradecer tanto a você pelo convite, pelo carinho e pela direção da TV Zoom. Gosto muito dos programas, sempre que posso assisto, é uma grade bem legal e bem interessante. Agora, o principal de tudo é esse espaço que vocês estão dando para o eleitor, para conhecer realmente os candidatos. Bem, essa é a nossa tradição da TV Zoom. A TV Zoom é uma instituição acima de tudo, e hoje muito mais ainda porque ela faz parte de outra instituição muito maior, que é a Associação Comercial e Industrial Agrícola Nova Friburgo. Obrigado por vocês que estão na telinha até agora. Se Deus quiser, na próxima semana teremos mais um pré-candidato a prefeito conversando com vocês. Um abração, uma boa noite, um beijo no coração de todos.